Hoje nós vamos entender algo aqui, que foge um pouquinho disso que foi quarta-feira. Este mesmo povo que passaram 7 anos sendo saqueados constantemente, eles não tinham paz, estavam extremamente oprimidos, passando lutas assim deploráveis. Foi um tempo ali de muita luta, foram 7 anos, onde os povos vinham, roubavam tudo que eles tinham e iam embora. Aí eles iam lá, plantavam, tentavam se reerguer, começava a dar tudo certo, aí o inimigo vinha, roubava tudo e ia embora. Foram 7 anos nesse ritmo. Até por isso que Gideão estava escondido, porque a qualquer hora chegariam lá e roubariam ele, tirariam todo o sustento da casa dele. Só que depois desses 7 anos, eles tiveram 40 anos de paz. Quando Gideão ele venceu os midianitas e todo o povo contrário ao Senhor, quando o Gideão venceu só com aqueles 300, e depois mais algumas atitudes que eles tomaram, pensa você, eles tiveram 40 anos de paz. 40 anos de paz, prosperidade, onde tudo dava certo. Eles não tinham mais receio nenhum, não tinham mais medo nenhum de alguém chegar lá e destruir tudo. Eles tinham paz, eles tinham segurança, que eles encontraram em quem? Em Deus. Essa paz existe. Você pode estar passando pela luta que for, pela incerteza que for, mas essa paz existe. Pensa, foram 40 anos. Aquele povo, 40 anos, é uma geração. Uma geração se perdeu no deserto. 40 anos rodando no deserto. Uma geração se perdeu no deserto. Uma geração foi extinta no deserto para que uma nova geração pudesse entrar na terra que mana leite e mel. E essa geração aqui foram 40 anos que eles viveram em paz. Prósperos, felizes, sem medo, sem receio no coração, na presença do Senhor, na presença de Deus. Então essa paz existe. Amém? Você pode estar passando pela luta que for, mas essa paz existe. Essa tranquilidade. Talvez o que mais te aflige hoje, talvez o que mais te perturba hoje, é o que amanhã você vai dar um testemunho dizendo o quê? Venci. Estou em paz. Eu costumo até dizer que eu visualizo o milagre do Senhor como uma porta que nós estamos buscando, né? Uma promessa de Deus que nós estamos buscando, e a porta está lá, Deus já deixou aquela porta, está ali a porta. E Deus vai guiando as nossas vidas para quê? Para atravessar aquela porta, porque quando eu atravesso aquela porta, quer dizer que o milagre se concretizou, aconteceu aquele algo na minha vida, e eu costumo dizer que quando nós atravessamos essa porta, é como se Deus fechasse ela, para que nunca mais você venha sofrer aquilo que tanto te aflige hoje. Amém? Você crê nisso? Pensa, Jesus tem essa porta, Deus tem essa porta, que quando você atravessa essa porta, para garantir que você nunca mais vai voltar, o que ele faz? Ele tranca, joga a chave fora, e ali vai ser algo que nunca mais vai te trazer sofrimento. Foi o que aconteceu com esse povo. Eles nunca mais... Aquele povo ali foram 40 anos. 40 anos de paz. 40 anos de tranquilidade, 40 anos de prosperidade. Pensa, um povo que estava ali com medo. Gideão, por exemplo. Gideão estava ali com medo, fazendo ali o alimento, sustento para a casa dele, para a família dele. E ele ainda sendo o mais pobre de toda aquela cidade. Ele com medo, escondido ali, fazendo o alimento, e com medo. Qualquer hora vão chegar e vão roubar. Qualquer hora vão chegar e vão tomar tudo. Qualquer hora vão chegar, vão tomar tudo, e eu vou passar aqui fome, vou passar necessidade. E isso acontecia constantemente. Hoje em dia, não é diferente dessa época. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, o próprio Jesus Cristo ele falou, não falou? Não vim trazer paz, mas espada. Mas crede em mim, porque eu venci o mundo, e em mim ele falou o quê? Vocês vão encontrar paz. A nossa paz está em quem? Está em Cristo, está em Jesus. Só que diferente desse povo aqui, eu posso dizer para vocês, entendam, posso dizer para vocês que a luta que eles tiveram que enfrentar para ter 40 anos de paz foi uma luta muito grande. Foi depois de 7 anos de muito sofrimento. Foi uma luta árdua, uma luta tremenda. Foram 7 anos. Hoje em dia, pelo fato que temos o Senhor Jesus, Mateus, ela já foi porque ela reconheceu o grito, né? Meu Deus, isso eu acho que eles estão brincando, você vê? Só pode, porque não tem como, não. O que acontece? Hoje em dia nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Este povo passaram 7 anos
7 anos no sofrimento, 7 anos numa luta, e não quer dizer que hoje você tenha que passar um período determinado por Deus para que você pague por erros, por falhas que cometeu, por faltas com o Senhor. Aqui, por que eles passaram 7 anos? Porque foi determinado por quem? Por Deus. Deus determinou 7 anos. Precisa se passar 7 anos. 7 anos, o 7 simbólico, né? O 7 de anos de restauração, de reconstrução, de fazer algo novo. Né? Deus aqui falou, são 7 anos. Vou até pedir para que você abra sua Bíblia lá em Juízes 6, para a gente começar a entrar mais a fundo nessa palavra. Só que antes desses 40 anos de paz, de alegria, prosperidade, tranquilidade, da provisão abundante do Senhor, a terra produzia, onde não tinham os inimigos ali para tomar o que era deles, porque eles haviam vencido todos os inimigos. Então, antes disso, na verdade, eles viveram 7 anos de muita luta, de muita batalha mesmo, de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. Mas por que eles viveram esses 7 anos de dor e sofrimento? Por quê? 6, versículo 1. Juízes 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ou seja, eles pecaram contra o Senhor, erraram contra o Senhor, e Deus deu eles nas mãos dos midianitas por 7 anos. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Deus não vai te entregar na mão do inimigo, na mão de Satanás. Não vai te entregar. Deus não vai falar assim para você, olha, você vai sofrer durante esse tempo. Enquanto não passar esse tempo aqui, você não vai ter paz. Você não vai ter vitória, você não vai ter prosperidade, você não vai ter tranquilidade, você não vai ter segurança. Não, hoje em dia é diferente. Porque o próprio ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, vocês lembram dele? Havia pecado, muitos pecados, o ladrão estava sendo crucificado, foi julgado, estava lá sendo condenado, e na mesma hora que ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo, que ele reconheceu ali o Messias, o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no reino de Deus. Ou seja, hoje é diferente. Hoje é diferente. Se agora, se você deixar de despertar algo no seu coração aqui hoje, nessa palavra, e eu creio que vai acontecer isso, você deixar se despertar algo no seu coração, hoje mesmo, acaba essa luta, essa batalha. Hoje mesmo. Não é bom, não é maravilhoso? Vira um tempo de paz, prosperidade, alegria. Hoje você atravessar por essa porta, hoje mesmo pode acontecer. Você não precisa ficar sofrendo, não. Você não precisa, quando eu pagar todos os meus pecados, as minhas falhas. Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo, ela está passando por lutas e batalhas. É natural, a gente logo quer encontrar o quê? A culpa. Qual o problema? A gente quer encontrar. E às vezes a gente até culpa pessoas. O culpado é isso, o culpado é aquele, mas não. Quem pecou contra o Senhor? Os filhos de Israel. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Todos eles pecaram. Todos eles estavam no erro, na falha. Aí nós vamos entrar agora num ponto da mensagem que é muito importante. É muito importante. Algo que é revelador aos nossos corações e verdadeiramente pode despertar algo em nós que vai consertar a nossa vida. Amém? Vamos lá no versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas. As covas estão nos montes e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí quando se passou os 7 anos, o que os filhos de Israel fizeram? Clamaram ao
Senhor. Primeira atitude que nós temos mediante ao nosso Deus, mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, é clamar a Ele. Só que aqui eles esperaram o quê? 7 anos. 7 anos de sofrimento, 7 anos de luta, 7 anos de batalhas. Você não precisa esperar mais nada. Você não precisa esperar mais nem um minuto. Você pode falar agora no seu coração: Senhor, a minha vida agora vai se basear em clamar a Ti. Clamar ao Senhor. Clamar é diferente de orar, não é? Clamar é uma expressão mais forte. É você orar ali ao Senhor com um espírito ali, vamos dizer que de revolta, mas não uma revolta ruim, mas uma revolta mediante uma situação que está acontecendo. Eles se revoltaram, eles cansaram aqui. Eles deram um basta, eles se cansaram da situação que eles estavam passando. O coração deles cansou, acabou. Aí eles se voltaram para quem? Para Deus, clamaram ao Senhor. Por que eles clamaram ao Senhor? Porque qual era o pecado deste povo aqui? O pecado deste povo é que eles se esqueceram de Deus. Eles se esqueceram de Deus. Eles deixaram de clamar ao Senhor, eles não clamavam mais a Deus. Eles passaram 7 anos sem clamar ao Senhor. Quando a Bíblia fala aqui que eles clamaram ao Senhor, porque literalmente há muito tempo eles não se voltavam para Deus. Há muito tempo eles não oravam ao Senhor, há muito tempo eles não sacrificavam ao Senhor, há muito tempo eles não abriam o coração para Deus, há muito tempo eles não chegavam diante do altar para adorar a Deus, há muito tempo. Por quê? Porque eles estavam adorando ao Deus Baal. Eles estavam adorando ao Deus Baal. Literalmente eles se esqueceram de Deus. Eles tinham um altar onde eles ofereciam sacrifícios, onde eles dobravam o joelho, onde eles pediam para quem? Para Baal. Eles acreditavam que Baal, aquela imagem que eles tinham, eles acreditavam que aquela imagem e o Deus Baal poderia prosperar eles de uma maneira estrondosa. De quem era esse Deus Baal? O Deus dos midianitas. Em algum momento aqui de Israel, em algum momento, isso o povo todo, não era um outro, o povo todo, todos eles estavam adorando o Deus Baal. Eles tinham altares para o Deus Baal, se esqueceram de Deus completamente. O altar deles era o altar de Baal. Eles esqueceram de Deus. Eles tinham Baal como Deus dele, o Deus que iria prosperar a vida deles, e se afastaram do Deus Todo-Poderoso. Então, o Deus Baal para eles era um Deus da fertilidade. Era o Deus que faria a terra deles próspera, a terra deles ali prosperar, a terra deles dar comida em abundância para eles. Eles tinham Baal como esse Deus. Só que esse Deus era o Deus dos midianitas. Só que pensa, por que o povo de Deus se corrompeu a esse ponto? Por quê? Porque eles chegaram talvez a uma fase da vida deles que eles estavam bem, eles poderiam se contentar com aquilo que eles tinham, talvez eles estavam bem, eles tinham Deus. Antes disso, eles tinham a prosperidade de Deus na vida deles, estava tudo bem. Só que de repente eles começaram a olhar o vizinho, o povo vizinho. Olha como eles prosperam mais do que nós. Olha como são as fazendas deles. Olha o que eles têm. Olha como eles parecem felizes, alegres. Quem é o Deus deles? A quem eles cultuam? E aí um começou, nossa, é o Deus Baal, é aquela imagem que eles têm no altar. Nós não temos uma imagem aqui no nosso altar, nós não temos, mas eles têm. E aí, aos pouquinhos, um pegou e começou. Vamos colocar isso aqui no altar, né? A imagem. Aos pouquinhos, eles começaram a trazer os costumes de outros povos para o altar de Deus. Se esqueceram de Deus. Deixaram Deus de lado. Porque começaram a olhar a vida de quem? A vida do outro. A vida do outro é melhor. Olha a vida do fulano, olha a vida do ciclano. O que o ciclano faz? Onde que ele trabalha? O que ele faz da vida? Qual a religião dele? Como que ele age, o que ele fala. Mas olha só, olha como é próspera aquela pessoa, olha como ela parece ser feliz. Muitas vezes, você fica olhando para a vida do vizinho, a vida do amigo, a vida da pessoa lá da internet, do influencer, é tão boa a vida dele, é tão maravilhosa. E aí você começa a ver, mas nossa, ele nem crê em Deus, nem serve ao Senhor. E muitas vezes isso vai fazendo com que no seu coração você começa a se esquecer de quem? De Deus. Imagina um povo que viu, que sabe das histórias, do Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho. Este mesmo povo se esqueceu totalmente de Deus. E só após 7 anos, foi um tempo de correção, um tempo de restauração, um tempo de sofrimento. Só depois de 7 anos que eles fizeram o quê? Adoraram ao Senhor. 7 anos de cegueira espiritual.
adorando a um Deus, o Deus Baal, achando que ele ia prosperar, que ele ia dar, que ele ia realizar, que ele ia fazer, que ele ia dar tudo do bom e do melhor, mas na verdade era só o quê? Destruição, só enganação. Eles tinham um altar que desagradava ao Senhor. Um altar que afastaram eles da presença de Deus. Hoje o título dessa mensagem é exatamente esse, Quebrando altares para viver a paz de Deus. Quebrando altares para viver a paz de Deus. Altares estranhos tiram a paz de Deus da nossa casa, tiram a paz de Deus do casamento, tiram a paz de Deus da vida dos filhos, tiram a paz de Deus do trabalho. Altares estranhos, ídolos estranhos, atitudes que não agradam ao Senhor. Este povo aqui sofreu 7 anos. E ainda bem que foi 7 anos, porque outras gerações sofreram muito mais. Só lá no Egito o povo ficou 430 anos, para mais ainda, 430 anos de escravidão, até se levantar Moisés e libertar aquele povo. Outros povos sofreram ainda mais. Deus foi bom aqui, foi misericórdia, que foram só 7 anos. Só 7 anos. E aí esse povo clamou a quem? Clamou a Deus, clamou ao Senhor. Se voltaram para o Senhor, cansaram de Baal, cansaram. E aí quando o povo clama, o que Deus faz? Quando o povo clama, Deus envia um profeta. O povo clamou aqui, e logo aqui no versículo, vamos ler de novo o 7, versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós. E vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então Deus primeiro envia quem? Um profeta, uma pessoa de Deus, para alertar, para fazer com que abra os olhos. Ou seja, o povo clamou, Deus enviou o quê? Um profeta. Deus enviou um profeta para despertar, para mostrar qual que é o quê? Qual que é o erro? Qual que é a falha? Então a falha de vocês é que vocês se esqueceram de Deus. A falha de vocês é que vocês se afastaram, se esqueceram de todos os testemunhos, de todos os milagres que eu realizei para trazer prosperidade, para trazer ali provisão de Deus, para trazer paz. Eles se esqueceram. Então o profeta veio e mostrou o quê? Qual é o erro? Você já veio para a igreja e muitas vezes você saiu daqui enxergando qual o erro que você está cometendo? Sim ou não? De repente não, de repente, às vezes acontece da pessoa, de repente ela veio, ouviu a palavra, ela ouviu ali algo de Deus, mas de repente ela não se despertou ainda. Qual que é a falha, qual que é o erro que muitas vezes está dando legalidade para que forças malignas do inferno, de Satanás, estejam agindo aonde? Na vida da pessoa. Entenda você que o altar onde você adora, o altar que você dedica o seu tempo, e hoje são várias formas que o altar pode se manifestar em nossas vidas, é onde você... O que é o altar hoje? O altar é o local onde você acessa o espiritual. Então esse altar aqui de Baal era onde eles acessavam o quê? O espiritual, e dava legalidade para quem? Para o inimigo agir na vida deles. Altar errado. Altar errado, não era o altar de Deus. Eles se afastaram do altar de Deus, onde daria legalidade para que Deus agisse na vida deles, e começaram no altar da onde? Estavam no altar da onde? De Baal, onde dava legalidade para que o inimigo agisse na vida deles. Ainda que Deus não quisesse dar eles nas mãos dos midianitas por 7 anos, seria automático. Seria um sofrimento automático. Mas Deus foi tão misericordioso que ele decretou, são só 7 anos. Porque se Deus ele ficasse quieto e só deixasse acontecer, isso seria muito mais de 7 anos. Seria muito mais, o povo seria exterminado, mas não foram exterminados por causa da glória do Senhor. Então Deus enviou o profeta para a pessoa enxergar o erro, a falha. Quando você clama ao Senhor, você tem que falar o que para Deus?
Senhor, cansei dessa situação. Você fala para Deus, Senhor, cansei dessa situação. Eu estou aqui, sabe, com espírito de revolta. Senhor, Deus, não é para ser desse jeito. Não é para ser assim, Senhor. É para ser muito melhor. De repente você pode apresentar qualquer área da sua vida. Senhor, tá ruim essa situação. Senhor, tá ruim isso aqui, Senhor, tá ruim. Eu não quero mais. Senhor, o que eu estou fazendo, o que eu tenho em mim, que é como se fosse um altar, que eu estou dando o quê? Legalidade para o inimigo agir na minha vida. O que eu estou fazendo de errado, Senhor, que está desagradando ao Senhor, que eu estou dando legalidade para o inimigo agir na minha vida. Você clama ao Senhor e pede, Senhor, me mostra qual é o meu erro, qual é a minha falha, qual o altar que eu estou dedicando meu tempo. Mas você vai falar, mas como assim altar? Às vezes você dedica a sua vida toda, na verdade uma grande parte da sua vida, para alimentar uma mágoa no coração. É um altar. O altar do quê? Da mágoa e da legalidade para quem? Para o inimigo agir na vida. Às vezes você alimenta no coração um amor ao dinheiro. É um altar. Amor ao dinheiro. Tá se esquecendo de Deus, tá tendo amor a quem? O amor maior é pelo dinheiro. Às vezes é um orgulho no coração. A pessoa ela faz de tudo para se manter orgulhosa, se manter ali, sabe, naquela linha de orgulho, naquela linha de soberba. E é um altar que a pessoa tá o quê? Dando legalidade para que o inimigo esteja agindo na vida. Então, quando Deus mostra, quando Deus fala ao coração, quando Deus abre os olhos, Deus, ele começou a agir. Depois que ele enviou o profeta, que a pessoa despertou, que você descobriu, meu Deus, eu deixo Deus de lado por causa disso aqui. Eu deixo Deus de lado por causa daquilo ali. Deus, ele fica em segundo plano por causa disso aqui, ó. É uma tristeza. Ai, meu Deus, quando eu fico triste, eu me sinto já... Quando eu estou triste, eu me sinto, vamos dizer que liberado para deitar numa cama e ficar ali o dia inteiro, sem sair, sem fazer nada. É um altar. Onde você está dando legalidade para quem? Para o inimigo agir. Os amalequitas só vinham durante 7 anos, só estava ali agindo na vida, trazendo destruição para a vida desse povo, porque tinha uma legalidade ali. A partir do momento com que eles clamaram ao Senhor, eles fecharam a porta. Clamaram ao Senhor. Deus mostrou qual era o erro, qual era a falha. E eles se dispuseram a acabar com aquilo, a tirar aquilo do coração, da vida deles, a deixar aquele altar de lado. Eles fecharam a porta para quem? Acabou. O inimigo não pode mais agir. O inimigo ele só age onde tem o quê? Legalidade. Tá difícil? Tá longe? Tá trazendo tristeza? Tá trazendo dor? É uma legalidade. É uma porta aberta para o inimigo. Porque é automático. A porta fechou, o inimigo não tem acesso, Deus pode agir. Eu estou no altar de adoração a quem? Ao Senhor. Adoro ao Senhor, clamo ao Senhor, minha vida é do Senhor. Não, nada além de Deus, nada está entre mim e Deus. É Deus em primeiro lugar, é Deus aqui no meu coração, na minha vida, e pronto. Está fechado. É isso que Deus quer. Amém? Despertar. Qual o erro? Qual a falha? Mas de repente você vai falar assim, nossa, mas eu tenho que ser então perfeito para Deus. Nossa, mas é tão difícil ser perfeito. É tão difícil não pecar. É óbvio que é difícil não pecar, porque todos nós somos o quê? Pecadores. Mas de repente eu não tenho nem pedido perdão a Deus. De repente você não tem pedido perdão a Deus porque você não está reconhecendo erros e falhas. Como que Deus ele vai te perdoar se você não reconhece erros e falhas? Você não sabe nem onde você está errando. Se você não dobra o seu joelho e fala assim, Deus, me perdoa, Deus. Hoje eu estou vendo que eu estou errado nisso, que eu estou errado naquilo, que eu tenho isso no coração, que eu tenho aquilo no coração, que eu estou deixando me guiar por traumas, mágoas, ressentimentos, amor ao dinheiro, estou me deixando me guiar a minha vida por um pecado, por uma falha, por mentiras, por soberba, por orgulho, estou deixando, Deus. E você identificar e você falar, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, me ajuda a tirar, me ajuda a me libertar, porque isso está sendo uma legalidade para o inimigo agir. E Deus não quer, Deus, se depender só da vontade de Deus, como que é a vontade de Deus para nós? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável, não é? Pensa comigo, Deus ele fez o jardim do Éden, prosperidade, abundância, paz, segurança. Não é isso o jardim do Éden? Tudo do bom e do melhor. A presença de Deus. Aí o homem pecou,
foi destituído da glória de Deus, saiu do jardim do Éden, mas ainda assim Deus continuou o quê? Deus ainda continuou trabalhando na vida do homem, ainda mais agora com a vinda do Senhor Jesus Cristo, amém? Que restaura a glória de Deus, a comunhão com o Senhor, que te dá acesso direto ao Senhor. O inimigo, muitas vezes ele quer nos cegar exatamente nisso, não enxergar em Jesus como aquele que é o nosso quê? Salvador. Aquele que restaurou a comunhão perfeita com Deus. Aquele para o qual nós temos que olhar, viver e andar aonde? Na presença dele. É Jesus. É Jesus, amém? Hoje mesmo, que se você falar assim, Senhor, identifiquei, mas de repente você pode até falar assim, é tão difícil identificar, mas amém, se hoje Deus te mostrar, se hoje você falar, Deus, eu não quero isso no meu coração, eu quero me livrar disso, eu quero isso longe de mim, e você falar assim, Senhor Jesus, me perdoa, o que ele vai fazer? Na hora. Perdoado na hora. Aí, então, daqui pra frente que eu fui perdoado, que eu estou limpo diante de Deus, o inimigo não tem mais legalidade para agir, então daqui pra frente é só paz, alegria? Bom, aparecem lutas, aparecem batalhas, aparecem aflições, mas sempre Jesus dá o quê? Dá vitória. Em Jesus sempre vamos encontrar o quê? Paz. A paz do Senhor Jesus. A paz de Deus. A paz dele no nosso coração, na nossa vida. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Amém? Logo depois que eles clamaram, enxergaram o erro, o que Deus enviou? Versículo 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Então Deus falando aqui o que ele fez e apontando o erro deles. Aí versículo 11, ó, pula um pouquinho para frente. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita, uma coisa assim. Isso aí. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor orou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então Deus levantou o quê? Um Gideão. Amém? Deus levantou um Gideão. Você precisa se levantar como Gideão. Valente e dependente de quem? Dependente de Deus. Eles clamaram ao Senhor. Deus mostrou qual era o erro, qual era a falha. E aí levantou o quê? Um Gideão. Um homem o quê? Valente. Que tinha medos, que tinha receios. Mas um homem o quê? Um homem valente. Um homem valente que lideraria um povo para acabar, aniquilar, para destruir o inimigo de Deus. Os inimigos de Deus. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Em Deus temos amor, misericórdia, a mão do Senhor abençoando e nos protegendo. Foram 7 anos de destruição, não foram? Após vencer, após destruir os midianitas, vieram 40 anos de paz, prosperidade, alegria. Amém? É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você. Amém? É isso que Deus tem para você. Mas de repente vocês vão falar assim, depois dos 40 anos. O que aconteceu depois desses 40 anos? Depois que Gideão libertou o povo aqui, depois que foi usado por Deus para libertar o povo da mão dos midianitas, o que aconteceu? Logo depois que Gideão morreu, o que o povo fez novamente? Voltou a fazer um altar para deuses
estranhos. Voltaram a pecar contra o Senhor. 40 anos de paz. 40 anos de alegria. 40 anos de prosperidade. Mas o povo ainda assim esqueceu de Deus. O povo ainda assim, novamente, edificou um altar. Estranho ao Senhor. O que Deus ele quer que nós venhamos a fazer hoje? Derrubar o quê? Altares espirituais, altares estranhos. Hoje é dia de derrubar, amém? Amém. Acabar, tirar da nossa vida. Derrubar altares que não agradam ao Senhor. Você só vai conseguir destruir aquilo que você o quê? Reconhece. Deus, você conseguiria destruir alguma coisa hoje do seu coração sem saber o que é? Não. Não tem como. Então você precisa conhecer qual o problema. Senhor, qual o problema? Senhor, o que eu tenho feito de errado? Qual era o altar da Mariana? Livros. O livro. Altares estranhos, não era? Altares estranhos. Ela descobriu, né? Ela nem precisou participar desse culto hoje, imagina só. Ela nem precisou ouvir essa palavra, mas estava orando ao Senhor e Deus mostrou um altar estranho ali. Um altar que ela pensava que ajudava, que ia dar uma direção, que era bom, que era isso, que era aquilo, mas na verdade estava o quê? Atrapalhando. Tirou. Por mais que ela gostava, por mais que ela queria, né, continuar lendo, mas ela não posso. Deus já mostrou. Deus mostrou, eu tenho que tirar da minha vida. A mulher me chamando para o altar estranho que eu falei com você. Foi. E era uma corrida muito boa, né? Carlos estava trabalhando, né? Ele saiu para trabalhar, para fazer dinheiro, e de repente vem uma mulher e faz uma proposta muito boa. Vamos para a igreja comigo? Vai ser maravilhoso você ir para a igreja. Só que qual igreja que era? Não, ela falou assim, católica, né? Ela falou assim, moço, você consegue ficar comigo na viagem? Eu falei, consigo. Tipo, quando é assim, a corrida é muito boa, porque você fica ganhando parado. E aí ela falou assim, eu vou na minha casa, vou buscar uma pessoa e de lá a gente vai para outro lugar. Eu falei, tá bom. Quando eu tava chegando, ela falou assim, moço, acompanha a gente, fica com a gente. E meu, tipo, só na igreja ia ser umas 2 horas. E qual igreja que era? Era aquela Nossa Senhora do Brasil. A igreja católica chamou o Carlos para participar de uma missa. Aí eu falei, moça, eu não vou porque, graças a Deus, eu já tenho minha fé em Deus, né? Reconhecido em Deus. Eu aceitei Jesus como meu único suficiente salvador, falei pra ela. Ela falou assim, eu vou te propor um desafio. Eu duvido você entrar aqui e você não sair melhor do que você já tá, desse jeito. E meu, sério, ó, a corrida, falando em valores, né? A corrida já tava em 100 e pouco, né? E eu ficar as 2 horas, ia levar a mulher, levar outra, tipo, ia ganhar praticamente uns 300, 400 reais. Uns 400 reais. Em uma corrida. E eu não aceitei. Eu recusei o dinheiro e recusei uma coisa tão comum, né? Uma coisa aparentemente boa, né? Mas só que seria algo que desagradaria a quem? Desagradaria ao Senhor. Então é isso que Deus está nos propondo aqui hoje, é você identificar quais são os altares que estão desagradando ao Senhor. Só que assim como Deus está nos alertando, e Ele quer nos mostrar, o que podem ser esses altares? Altares estranhos. Altares que tem que ser quebrado, que dá legalidade ao inimigo. Fiz uma lista aqui. Posso falar da lista para vocês? A lista é grande. Que pode ser altares estranhos. Pornografia, ressentimento, dinheiro, relacionamentos tóxicos, vícios, necessidade de aprovação, práticas espirituais estranhas, objetivos ou crenças de proteção, idolatria emocional, orgulho, ambição acima de Deus, amuletos modernos, energias, simpatias. Identificar é metade do quê? Da libertação. A metade, você identificou, então você já sabe, isso que eu tenho que tirar da minha vida. Ou seja, um pecado, uma falha, algo que você sabe que aquilo te prende, aquilo te distancia de Deus. E pensa só, tem coisas aqui que são tão difíceis de identificar. Pornografia é difícil de identificar? Nadinha, né? Nadinha é difícil, isso não é difícil. Ressentimento é algo difícil de identificar. Às vezes a pessoa ela tem um ressentimento porque a pessoa fez, porque a pessoa falou, porque a pessoa fez isso, a pessoa vê a pessoa vindo de um lado da rua, o que ela quer fazer? Atravessa a rua porque tá o quê? Tá com ressentimento. Não tem coragem de ir lá, pegar na mão e falar assim, olha, desculpa se eu te fiz alguma coisa. Ou falar assim, olha, fiquei muito chateado com isso, muito chateado com aquilo. Resolver e depois ir embora, um ressentimento. E é algo que muitas vezes está dando legalidade para quem? Legalidade para o inimigo. Necessidade de aprovação. Difícil de identificar, difícil de assumir. Não é difícil?
Necessidade de aprovação, ou seja, eu tenho tanta necessidade de ser aprovado, tanta necessidade que me aprovem, que me aceitem. Até uns dias atrás foi pregado praticamente só sobre isso, não foi? Necessidade de aprovação, ou seja, eu quero ficar bem no meio desse grupo, eu quero ficar bem no meio dessas pessoas e vou agir como elas, fazer como elas, falar como elas. É um altar de adoração. Um altar de adoração um altar o quê? Estranho, um altar que está me afastando de Deus. Orgulho, difícil de identificar? Difícil de identificar, difícil a pessoa se assumir orgulhosa, não é? Não é difícil? É difícil. Mas são coisas que muitas vezes está atrapalhando, não está deixando ir para frente, evoluir, alcançar, conquistar, que não está deixando viver em paz. Ambição acima de Deus, amuletos modernos. Por exemplo, tem um aqui que é bem... Esse eu acredito que é um dos mais difíceis, acredita? Inveja. Pensa se não é difícil a pessoa se reconhecer invejosa. Não é difícil? Não? Então, então, mas é difícil. Demorou, não demorou? Na hora que ele mostrou, eu falei, não, não engaja não, só tô Você sabe por que é... É um dos 10 mandamentos, né? Não cobiçar. Eu acho que é idolatria, viu? Porque tem gente que idolatra qualquer coisa. Sim. Mas pensa comigo, por que eu falo que é difícil de... Sim. Por que é difícil identificar? Porque mexe com o ego. Porque nós costumamos falar da inveja dos outros. Dos outros é fácil, a pessoa é invejosa. A pessoa é invejosa, é fácil falar dos outros. Mas assumir, ter um sentimento assim tão mal visto por tantas e tantas pessoas é difícil. Mexe com o ego. Mas de repente é um altar estranho. É um altar que a pessoa tem que acabar, tirar da vida. E reconhecer, falar assim, Senhor. E eu digo para vocês, a inveja é uma coisa, vamos dizer que comum, só que pode ser destruidora para a própria pessoa, se ela não saber lidar com a inveja. Vamos dizer assim, não sei se posso falar isso, mas vamos dizer que tem a inveja boa e a inveja ruim. A inveja boa, que posso dizer que é inveja, mas não chega a ser inveja, mas vamos dizer assim, tipo assim, admiração, se espelhar na pessoa, né? Algumas pessoas acham isso inveja. Tipo, só um faz de conta. Ah, Amanda comprou um tênis, muito legal. E eu penso assim, nossa, que tênis legal, vou comprar um igual. Tem pessoas que acham que isso é inveja, mas não, eu só achei legal, só quero comprar, não tem nada de inveja. Inveja é quando eu não quero que ela tenha aquele tênis. Fiquei com raiva porque ela comprou um tênis legal, ela não poderia ter aquele tênis, eu tenho que ter esse tênis, então eu quero o tênis e quero que o dela rasgue. Aí isso é inveja. Isso é inveja. Fez o apartamento dela praticamente igual o meu. Normal, não é inveja. Eu não achei. Agora, se ela tem no coração dela assim, tomara que as paredes da casa do Carlos caia, tomara que risca tudo, tomara que descasque tudo, aí é inveja. Porque ela tá desejando o quê? Desejando mal. Pensa só, você vê muito isso em criança, porque criança, se ela cresce com aquela coisinha de disputa, então por causa da disputa, um querer ser melhor que o outro, né? Aí pode acontecer e vai acontecer invejas, porque se a pessoa está disputando com alguém e alguém subiu mais, cresceu mais, alcançou, conquistou, obteve, naturalmente, aquela pessoa vai ser tentada a ter o quê? Ter inveja, porque ela está se sentindo inferior. E a inveja pode ser uma inveja de admiração, se a pessoa considera isso como inveja, é o querer ser igual, mas sem desejar que a outra não tenha, sem desejar que a outra não seja feliz, sem desejar que a outra venha conquistar, venha ter. Aí é uma inveja que faz mal para a própria pessoa. Eu vou dizer para vocês assim, claramente e biblicamente falando. Algumas vezes, não é falando mal nem nada não, mas não é falando mal. Mas às vezes você pode até escutar um pastor falar da inveja como se a inveja fosse um poder. Ou seja, cuidado, porque aquela pessoa tem inveja de você. Se ela bate os olhos em você, como se a inveja tivesse um poder de destruir e acabar com a vida da pessoa, mas eu falo pra você que biblicamente não existe isso. Por causa do olhar, né? A pessoa olhar pra mim, se ela tiver inveja de mim, pensa só, se isso fosse um poder, a gente tava ferrado. Porque tem pessoas com tanta inveja, que tão poderosas, imagina só. Mas eu digo pra vocês, não se preocupe com isso. Talvez isso seja até um altar da pessoa. Às vezes ela fica achando que o poder da pessoa, a inveja dela vai fazer o mal pra mim. Minha vida tá ruim porque estão com inveja de mim. Mas eu digo pra vocês, no dia que Saul descobriu que só ter inveja não iria impedir que Davi fosse rei no lugar dele, no dia que ele descobriu isso, o que ele pensou? Eu tenho que agir.
Eu tenho que fazer alguma coisa. A inveja, ela move pessoas contra você. Ela pode mover pessoas contra você no seu trabalho, na sua casa, qualquer lugar. Pode mover uma pessoa que tem um certo poder, uma certa influência de falar mal de você, querer queimar seu filme, querer dizer que você não é essa pessoa tão legal, tão maravilhosa que você é. Ou seja, ela está agindo pela inveja. Mas não que a inveja é um poder que ela vai só olhar e já vai fazer mal. Então não tenha nem isso como um amuleto. A minha vida não vai pra frente porque tem inveja. A inveja sempre vai ter pessoas que vão olhar pra você e não quer sua alegria. Isso é uma inveja. Ela não quer sua alegria, não quer sua felicidade. Tá com inveja de você. Só que a sua vida não vai pra frente por causa disso. Agora, se a pessoa tem inveja de você e ela é um líder, ela tem uma influência contra você, por exemplo, um chefe com inveja de você, ele pode te mandar embora, ele pode te prejudicar, pode te mandar pra um lugar ruim. Se ele tem inveja de você, ele vai agir conforme a inveja. Mas não que a inveja é um poder. E eu falo pra vocês assim, sem medo de errar, isso é bíblico. Toda pessoa invejosa na Bíblia, quando eles descobriram que a inveja não é um poder, que a inveja faz mal pra pessoa que sente, ou seja, faz mal até pros ossos, assim como diz a palavra de Deus. Faz mal para pessoa, para a própria pessoa. Não que vai fazer mal pros ossos da outra pessoa. Porque isso não é um poder, isso é só um sentimento que faz mal para a própria pessoa e faz a pessoa agir de forma errada, de uma forma que não agrada ao Senhor. Então até isso, pensa só, se eu tenho isso no meu coração, estou desagradando ao Senhor, é um altar que eu tenho que tirar, que eu tenho que quebrar. Porque é comum para os homens, é comum para as pessoas, é comum no mundo, mas não pode ser comum para os filhos de Deus. Não pode ser comum. E aí quando eu descubro qual é, quando eu descubro qual é a falha, qual é o erro que está dando legalidade para o inimigo, eu tenho que fazer o quê? Confessar a Deus. Falar, Senhor, eu reconheço que eu tenho isso no meu coração, eu reconheço que está lá dentro de mim e eu não quero mais na minha vida. Você vai falar com revolta. Clamar ao Senhor, apresentar ao Senhor, nesse caso é mais oração do que clamor. Se apresentar ao Senhor, reconhecendo como um erro, como um pecado, de repente um hábito, alguma coisa, um pecado. E aí você tem que renunciar, deixar no altar e renunciar. Senhor, eu deixo então no teu altar essa falha, esse erro, esse pecado. Está no teu altar, está nas tuas mãos, Senhor. Eu não quero mais na minha vida, não quero mais no meu coração. Não quero que isso faça mais parte de mim. É voltar pro altar de quem? Pro altar de Deus, pro altar do Deus Todo-Poderoso. Pode ser, se a pessoa não souber usar. A Patrícia tá uma esposa muito diferente ultimamente, né? Ela senta. Te entregando, Patrícia. Eu tô trabalhando bastante. Aí ela senta em mim, senta do meu lado e fala assim, amor, isso daí tá te fazendo mal, o celular. Meu, tem dia que eu vou dormir 4 horas da manhã, você acredita? E tipo, vendo coisa que Não tem não nada a me ver. edifica em nada. O meu também. Em nada, em nada, em nada, em nada. Aí vou acordar tarde pra trabalhar. E, Se tipo, o tempo que nós ficássemos no celular, nós ficássemos na Bíblia, então, aí ela falou pra mim assim, Verdade. ela a conversou Bíblia dá bastante sono, quando comigo. vai ler o celular. Ela falou, amor, isso tá sendo um impedimento pra você. Pra muitas coisas. E, meu, tipo, ó, só... Agora ele tá com 2. Só ontem de ontem eu baixei 5 joguinhos, joguei o joguinho, excluí, baixei. Olha só. Eu falei, não, isso daí... Aí eu comecei, tipo, ela começou a abrir meus olhos, sabe? Que às vezes tem os olhos. E aí eu consegui dormir mais cedo, parei de mexer esses dias. Tanto é que só vive descarregado agora, não, nem coloco pra carregar direito. Mas justa, isso daí é um Sim, altar, não é? também. Afasta de Deus, né? É algo que nós estamos dedicando mais o nosso tempo, a nossa vida, né? E algo que realmente desagrada ao Senhor. Ó, vai lá no versículo 25. Na verdade, versículo 24. Então Gideão falou com o Senhor, recebeu a palavra de Deus, a instrução de Deus. Aí versículo 24 fala assim, ó. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é a paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Então, assim que Deus falou com ele, que ele teve a certeza, que ele fez vários testes aqui com Deus, né? Se é o Senhor faça isso, se é o Senhor faça aquilo. Porque ele tinha tanto medo no coração, que ele só queria ir se ele tivesse o quê? Certeza. Uma das falhas de Gideão. Ele só queria fazer se ele tivesse o quê? Certeza. Mas ele tinha certeza, ele queria ter o quê? Mais certeza ainda. Falava assim, Senhor, me faça o orvalho, né? Aparecer seco no meio dos outros molhados.
que aí eu vou saber que é o Senhor. Aí Deus fazia acontecer. Senhor, desculpa, mas então faça aparecer molhado e os outros secos. Aí Deus fazia. Aí quando apareceu o anjo aqui, né, que lançou fogo em toda a comida que ele fez aqui, ele viu que realmente era Deus. Aí ele teve certeza. Até isso ele estava errado em fazer, mas Deus foi paciente com ele e chegou a esse ponto aqui, ó, versículo 25. E aconteceu, versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e torna o segundo boi e oferecerás em holocausto com lenha, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. O que Deus pediu aqui para Gideão? Vai lá e derruba o altar de quem? De Baal. O altar que todo o povo de Israel adorava o Deus estranho. Você reparou aqui que esse altar estava na casa do pai de Gideão? Esse altar foi o... A Bíblia não diz quem construiu, mas estava lá. Responsável por aquele altar, o pai de Gideão. O pai de Gideão tinha aquele altar, com uma imagem referente a Baal, um poste referente a uma outra deusa também, estava lá. E Deus falou, vai lá, destrói e faz um altar agora para mim e já faz um sacrifício ao Senhor. Então ele foi lá e destruiu aquele altar. Ele foi lá e obedeceu, destruiu, acabou com tudo. Aí no outro dia de manhã começaram a ver o altar quebrado. Começaram a falar, quem destruiu esse altar? Quem destruiu? Aí ficaram sabendo que foi Gideão. E Gideão estava onde? Dentro da casa do pai dele. E aí começaram a falar pro pai dele, traz ele aqui pra fora que a gente vai matar ele agora. Traz ele pra fora que a gente vai matar ele agora. Só que o pai do Gideão, que era responsável, era um dos líderes responsáveis por aquela adoração ao deus Baal, ele falou uma coisa forte para aquele povo. Ele falou assim, se ele destruiu Baal e Baal realmente é Deus, que Baal faça alguma coisa com ele, então. Eu não vou entregar na mão de vocês, que Baal faça. Então ali o próprio pai dele renunciou ao deus Baal. Ali já foi tocado por Deus também. E aquele povo entendeu e tiveram ali Gideão como líder, o líder que liderou o povo mediante aquela libertação. Então o que Gideão fez? Quebrou o altar. O que Deus está fazendo aqui hoje? Quebrando altares, amém? Só que, na verdade, não que Deus está quebrando, mas Deus está te chamando para que você quebre altares. Você tem que quebrar altares hoje. Deus até poderia ir lá e quebrar, não poderia? Mas não, tem que ser o povo tem que reconhecer, o povo tem que se voltar para Deus, o povo tem que ir lá e quebrar aquele altar. Você tem que ir agora e quebrar esse altar do seu coração. Você tem que agora falar assim, Senhor, eu não quero mais isso no meu coração. Você tem que se apresentar a Deus com revolta e falar assim, Senhor, eu tô cansado dessa escravidão, tô cansado dessa luta, tô cansado dessa batalha e não quero mais a minha vida. Aí você vai clamar ao Senhor e falar, Senhor, onde está o erro? Aonde está a falha? O que dá legalidade? Aonde eu estou falhando, Senhor? Aonde eu estou errando, Senhor? Aí o Senhor vai te mostrar, ele vai falar o que para você depois? Vai lá e quebra esse altar, derruba esse altar. E depois que derrubar esse altar, edifique um altar para mim. Edifique um altar para mim. Ou seja, se volte para Deus. Ande com o Senhor. Não deixe nada e nem ninguém te afastar de Deus. Não coloque nada acima de Deus. Ande na presença do Deus Todo-Poderoso. Agora, tudo isso por quê? Porque Deus ele quer te dar esse tempo de paz, esse tempo de prosperidade. Olha, tudo está dando errado. De repente você identificou, derrubou o altar, vem um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de alegria, um tempo de restauração na presença de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus está fazendo hoje na sua vida. Amém? Amém. Posso falar do testemunho da Valquíria? Um dia a Valquíria derrubou o altar, não derrubou um altar? O altar da mágoa? Não foi? Você conversou com o irmão Valdir, apresentaram todas as mágoas, derrubou o altar ali. Derrubou o altar da mágoa, do ressentimento, acabou ali, conversou com o marido, e dali pra frente tudo o quê? Se resolveu, derrubou o altar. É assim que tem que fazer. Às vezes você precisa se consertar, conversar com alguém. O cara tá te entregando muito hoje, hein, Patrícia? Tá dando pra entender? Deus quer que você reconheça. Que você reconheça, Deus, eu tô errado nisso, Senhor.
ainda que mexa com o seu ego, mas você fala, Senhor, não quero mais isso no meu coração. Senhor, eu derrubo hoje. Sabe por que que Deus ele tá querendo que você reconheça? Parte de você. Você derruba o altar. Deus quer que você derruba porque ele quer trazer o quê? Tempos de paz. Tempos de alegria. Tempos de restauração. Sabe? Deus quer acabar com toda aquela opressão. Pensa, foram 7 anos de opressão, de miséria, tristeza. Eles não tinham paz para nada. Eles não tinham nenhum tipo de expectativa para o futuro. Eles não tinham naqueles 7 anos. Se eles parassem para pensar assim, pensassem assim num futuro, eles já lembravam de quem? Os amalequitas dominam sobre nós. Eles estão dominando sobre nós. Não tem como crescer. De repente você olha e você não vê expectativa de crescimento nenhum. Só que Deus quer dar esse crescimento. Deus ele quer que você cresça, que você evolua, que você chegue a lugares que o próprio Deus tem para você. E são lugares o quê? Que trazem o quê? Paz, alegria, descanso. É isso que Deus quer. Provisão de Deus. Sabe, chega de perturbação, não é? Chega de perturbação, chega de repente olhar e ficar pensando assim, meu Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Meu Deus, parece que não acaba nunca esse sofrimento. Imagina só, como estava o povo de Deus aqui. Olhar e pensar assim, mas como que isso pode dar certo? Como que isso pode se resolver? Às vezes você se depara com situações assim, como que pode resolver? Como que eu vou sair do fundo do poço? Como que eu vou sair? Como que eu vou me levantar? Como que eu vou vencer? Como que eu vou ter? Imagina, Deus está falando hoje. Derruba esse altar. Derruba ele, quebra ele hoje. Tira da sua vida hoje. Toma uma decisão hoje na presença de Deus. Toma hoje, derruba ele hoje. E construa um altar para adorar a quem? Adorar a Deus. Andar na presença de Deus. Não tenha medo, não fique com medo, apenas faça. Gideão, ele foi lá com medo, mas derrubou o altar. Eu posso te dizer uma coisa aqui? Ele estava com tanto medo, pensa comigo, Gideão estava com tanto medo de ir lá derrubar aquele altar de Baal, porque pensa, todo Israel estava corrompido. O Deus deles era o Deus Baal. Eles estavam corrompidos. Ele foi à noite. Sabe por que ele foi à noite? Porque ele ficou com medo de ir de dia. Porque se ele fosse de dia, iam ver ele destruindo. Então ele já pensou, vamos ver destruindo aqui, o povo está tão apegado com esse Deus aqui, que eles vão me matar aqui, eles não vão deixar eu fazer nada. Então ele foi à noite, na calada da noite, escondidinho, quebrou o altar, morrendo de medo. Pensa ele quebrando aquele altar, ele derrubando, e olhando para os lados, com medo de chegar alguém. E pensa Deus olhando para ele. Deus pensando assim, por que ele está com medo? Eu tô com ele. Imagina, Deus olhando para ele e pensando, né? Mas ele está com tanto medo, né? Olhando, né? Receoso, meu Deus, será que vai chegar alguém? E ele lá fazendo tudo escondidinho, né? Tomando cuidado. Não, gente, calma aí. Vamos derrubar esse poste aqui dessa deusa, mas toma cuidado para não fazer barulho, para não chegar ninguém. E Deus olhando e pensando, meu Deus, não vai acontecer nada, ninguém vai tocar nele, porque eu não vou deixar. Ninguém toca em você. Ninguém toca em você. Você não precisa ter medo de derrubar esse altar. Você não vai ser envergonhado. Você não vai ser desprezado por ninguém. Você não vai ser desprezado por ninguém. Você não vai ser desprezado por ninguém. Você não vai ser envergonhado, não vai ser desprezado. Apenas derrube o altar. Apenas confie em Deus. Apenas confie em Deus. Você pode derrubar esse altar, se levantar como um valente diante de Deus, andar na presença dele e virão tempos de paz, prosperidade, alegria e bênção do Senhor. É isso que Deus tem para você aqui hoje. Amém? É isso que Deus tem para você aqui hoje. Tempos de paz, alegria, prosperidade. Derruba esse altar quando? Hoje. Com coragem. Derruba hoje. Manda pro chão hoje esse altar. Manda pro chão hoje. Vou até repetir um testemunho que eu dei aqui já há alguns dias. Desculpa repetir para quem já ouviu, mas eu vou repetir de novo. Quando eu cheguei na igreja, logo no início, o pastor foi lá e fez o jejum de Daniel de 21 dias. E eu sem experiência nenhuma, né? Fui por empolgação, falei, já que estão fazendo, vou fazer também. 21 dias comendo legume. E isso foi lá em 2006. 21 dias comendo legume, um sofrimento tremendo, né? Os primeiros dias é tranquilo, né? Mas depois vai passando 10, 11, nossa, parece que não acaba nunca. 21 dias comendo legume e eu fiz, por obediência. Quando chegou no último dia para entregar na igreja, toda a igreja, os que fizeram, na verdade, o jejum de Daniel, 21 dias, para orar e entregar ao Senhor, aí o pastor Davi, ele falou assim, olha,
Você que está fazendo um jejum, você pode fazer um pedido para Deus aqui hoje. E Deus vai realizar esse pedido que você fizer. Aquilo entrou no meu coração assim, eu pensei, meu Deus, todo esse sofrimento, que eu não estava na intenção de pedir nada, mas eu pensei, meu Deus, esses 21 dias de sofrimento tremendo, eu posso fazer um pedido para Deus e Deus vai realizar esse pedido? Aí me veio no coração, você não pode pedir qualquer coisa. Você não pode pedir qualquer coisa. Tem que ser algo para mudar a sua vida. Tem que ser algo para mudar a sua vida. E aí, rapidamente, eu pensei, o que eu posso pedir para que Deus faça por mim, que possa mudar a minha vida? Aí eu pedi para Deus, falei assim, Deus, tira isso do meu coração, porque se eu não tiver mais isso no meu coração, eu sei que eu não vou perder oportunidades, eu sei que muitas coisas vão dar certo na minha vida. Se o Senhor tirar isso do meu coração, teoricamente, até por isso Deus me fez lembrar desse testemunho, teoricamente eu derrubei aqui. Derrubei o que naquele momento? Derrubei um altar. Era um altar que impedia com que eu me aproximasse de Deus, com que eu crescesse, com que eu evoluísse. E eu falei, Deus, tira. Só que eu nunca falei o que é. Posso falar então aqui agora? Falei assim, Deus, tira a timidez do meu coração. Porque se acabar com a timidez no meu coração, eu sei que eu vou crescer. Eu sei que eu não vou perder mais oportunidades por causa do quê? Da timidez. Naquele dia eu pedi para Deus tirar. E Deus tirou. Porque senão nem aqui eu estaria hoje. Então aquele dia caiu um altar. Caiu um altar e naquele sentido, algo que tanto me perturbava, algo que tanto fazia com que eu me escondesse, que fazia com que eu não aproveitasse oportunidades, né? Algo que me deixava ali preso, caiu o altar e a minha vida mudou. Então hoje é dia de derrubar esse altar, amém? Derrubar, de repente você já sabe o que te atrapalha. Você já sabe o que te atrapalha. Você já sabe o que te distancia de Deus. Talvez você já sabe agora. Então hoje é dia de derrubar esse altar. Mandar ele pro chão hoje. Mandar ele pro chão hoje e edificar um altar para quem? Para Deus, pro Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus mediante essa palavra.